Salve, salve minhas queridas e meus queridos! Estou aqui, professor Basílio, para dar uma aula sobre a crise no capitalismo. Em 1929, o capitalismo vai viver a sua grande crise. Pelo menos até 2008. Em 2008 a gente viveu uma nova crise e ainda sentimos um pouco os efeitos dessa crise. É importante a gente entender. Crises econômicas sempre aconteceram ao longo da história. Mas as crises sempre estiveram relacionadas à falta. Então choveu demais ou choveu de menos, a colheita foi ruim, crise. Mas o capitalismo ele tem uma novidade. As crises no capitalismo não acontecem porque falta. Pelo contrário, as grandes crises acontecem porque sobra. Quando sobra mercadoria e o preço cai, nós temos uma crise sistêmica. O que quer dizer crise sistêmica? Uma crise que se alastra por vários países. Vamos entender essa história? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa está destruída. Os Estados Unidos são o grande vencedor da guerra, entram na guerra no final, garantem a vitória de Inglaterra e França, derrotam a Alemanha. E os Estados Unidos não tiveram uma indústria destruída, afinal eles estão do outro lado do Atlântico. Com isso, os Estados Unidos da América vão se transformar na grande potência capitalista. Eles se tornarão a verdadeira fábrica do mundo, vão produzir de tudo e vão abastecer a Europa. Praticamente 60% da produção industrial do mundo vinha dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que os Estados Unidos vivam seus 20 anos dourados. E nessa década de 20 vai se estruturar um modo de vida americano, o American Way of Life. Um modelo de felicidade baseado no consumo. Você com certeza já viu aqueles comerciais bem conservadores. Papai, mamãe, filhinhos e várias mercadorias. A própria publicidade vai se intensificar nesses anos 20 para convencer você e entrar no seu coração e te convencer a comprar uma série de mercadorias. Perceba como que a publicidade funciona até os dias de hoje. Ela nunca vai falar, compra esse celular, ele dura muito, ele é bom e ele tem qualidade. Não. Compre este celular te deixará mais bonita, este celular te fará feliz, este celular é o que você precisa para existir. Essas estratégias de convencimento, essas estratégias consumistas se fortalecem nos anos 20. Os Estados Unidos então crescem, estão abastecendo a Europa. Só que a Europa volta a se industrializar e começa a consumir cada vez menos produtos dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão num otimismo tão grande que eles não reduzem a produção. Estão produzindo cada vez mais. E começa a acontecer um fenômeno muito interessante que se chama especulação. Algumas empresas, para aumentar a sua produção, começam a vender ações. O que são ações? Ações são partezinhas de uma empresa. Então a empresa vai vender 0,0001% de si. Vamos imaginar a seguinte situação, eu quero uma partezinha da empresa A. Eu vou pagar R$20 por aquela partezinha. Só que aquela empresa está crescendo tanto, que muitas pessoas querem as ações. Então aquilo que eu comprei por 20, eu vou vender por 60. Olha que interessante, eu fiquei na minha casa dormindo e o que eu paguei 20 já vale 60. Isso é especulação. Quando as coisas se valorizam sem necessariamente eu trabalhar, eu gastar tempo para valorização. Isso começa a acontecer nos Estados Unidos como um todo. As pessoas começam a pedir empréstimos aos bancos para comprar ações. Então olha que interessante, aumento da produção e especulação. Só que as compras estão caindo, a Europa está reduzindo seu consumo. E olha que interessante, depois deste rápido crescimento industrial, a recuperação da economia europeia vai nos trazer uma crise de superprodução e subconsumo. Em outras palavras,
todo o capital foi transformado em mercadorias. Os estoques estão cheios, mas não tem quem compre aquelas mercadorias. E qual que é o problema disso? Se temos muita mercadoria e ninguém compra, o preço cai. Nós temos uma baixa nos preços e uma queda nos lucros. E esta baixa no preço e queda nos lucros vai fazer com que muitas indústrias e comércios quebrem. Se eu estou cheio de produto, eu não tenho para quem vender, eu não vou ter capital circulando, eu não vou conseguir pagar os meus funcionários, os meus credores, eu vou quebrar. E quando muitas indústrias e comércios quebram, sabe o que quebra também? Os bancos. Nós vamos ter uma quebra nos bancos, porque as ações, aquelas partezinhas das empresas, elas perdem valor. Se antes valia 60, agora vale 5 centavos. Nós temos uma imensa desvalorização das ações. As ações perdem 99% do valor. Imagina só, você tem 100 mil reais em ações. Se as ações se desvalorizam, ao invés de 100 mil, você terá só 1.000 reais na sua conta. Já imaginou, do dia para a noite, você perder 99 mil reais? É isso que acontece na economia americana. Quebra de indústrias, quebra de comércios, quebra de bancos. E se os bancos quebram, o dinheiro disponível fica mais escasso. Então mais indústrias quebram e mais comércios quebram. E sabe a consequência disso? Temos um desemprego crescente. 1/4 da população dos Estados Unidos fica desempregada. E pessoas desempregadas ficam sem dinheiro. Então, portanto, consomem menos. Olha que interessante, temos um ciclo. Indústrias quebram, comércios quebram, desemprego, bancos quebram, desemprego, desemprego faz com que pessoas consumam menos e assim o ciclo vai girando. A toda poderosa economia americana entra em crise. Só que os Estados Unidos tinham emprestado muito dinheiro para a Europa. Na hora que os bancos americanos quebram, os donos dos bancos ligam para a Europa e falam: precisamos que vocês paguem as suas dívidas. Só que os europeus não têm dinheiro para pagar as dívidas, então os bancos europeus também quebram. Sabe o que está acontecendo? O sistema capitalista está quebrando em cadeia. Os bancos têm dinheiro emprestado um para o outro, os bancos quebram, as indústrias quebram, os comércios quebram e o desemprego se alastra pelo mundo. Com uma única exceção, a União Soviética. A União Soviética não é afetada pela crise porque ela não faz parte do sistema capitalista, ela não tem relações econômicas e financeiras com os países capitalistas. Na União Soviética, a economia é controlada pelo Estado. Olha que interessante, o capitalismo está em crise e o socialismo vai ser apresentado como uma possibilidade. Isso é muito importante para entendermos a década de 30. Mas vamos lá. O capitalismo entrou em crise, mas o que entrou em crise fundamentalmente foi o capitalismo liberal. Aquela ideia de que o Estado não deve intervir na economia, porque o mercado vai se autorregular. Você sabe como é que os Estados Unidos saem da crise? Quando o novo presidente norte-americano chamado Franklin Delano Roosevelt propõe um novo acordo, um New Deal. Qual que é a ideia do Roosevelt? O Estado vai precisar intervir na economia para salvar o capitalismo. Você vai falar, não, peraí, não estou entendendo. Se o Estado intervém na economia, isso não é capitalismo, isso é socialismo. Veja bem, entenda bem os conceitos. O que define o capitalismo é a propriedade privada. O Roosevelt vai manter a propriedade privada. Em outras palavras, o dono da fábrica continua sendo dono da fábrica. Mas o Estado vai começar a gastar. O Estado vai começar a dar seguro-desemprego. O Estado vai começar a empregar pessoas. Com que objetivo? Ué, se as pessoas estão empregadas, as pessoas vão consumir. Se as pessoas vão consumir, os estoques vão baixar. Se os estoques baixarem, as fábricas vão voltar a produzir.
Se as fábricas voltarem a produzir, elas vão recontratar as pessoas. E com isso, a economia capitalista vai voltar a girar. Só que para isso o Estado gasta. Mas tudo que ele gasta hoje, amanhã ele vai retomar por meio de impostos. Essas ideias foram inspiradas em um economista chamado Keynes. Por isso, a gente chama essas ideias do novo acordo de keynesianismo. O Estado vai intervir na economia. O capitalismo vai funcionar assim de 1929 até por volta de 1980. Todos os estados capitalistas serão interventores. Eles mantêm a propriedade privada. Eles protegem o trabalhador, com o objetivo de movimentar a economia. Este Estado vai se estruturar para o bem-estar social. Um Estado que vai criar certos serviços sociais básicos, como saúde, como previdência. É uma forma do Estado proteger o trabalhador, primeiro porque existe ameaça socialista. Ou o Estado garante uma condição boa de vida para o trabalhador, ou então as ideias socialistas podem entrar aqui. É uma forma de você tentar proteger o capitalismo. É uma forma do Estado salvar um capitalismo liberal que entrou em crise. É muito importante a gente entender esses mecanismos, porque essas crises do capitalismo, elas são periódicas. Eu comecei a aula falando que em 2008 vivemos uma crise muito semelhante, uma crise de especulação e que também alastrou por todo mundo uma série de problemas. E nessas crises, quem mais sofre são, sobretudo, os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores dos países pobres do mundo. Vimos aqui a crise do capitalismo em 1929, como que a especulação e a superprodução derrubam a economia americana e a economia capitalista como um todo, e como vamos ter uma nova estratégia por meio da intervenção do Estado na economia. Pode tirar foto da lousa, especialmente desse belo esquema. Um bom estudo e forte abraço!